Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Uma onda de calor extremo transformou o verão europeu num sofrimento para boa parte das pessoas que vivem no continente. Pelo menos 21 países emitiram alertas à população sobre cuidados para lidar com o aumento da temperatura. No Reino Unido, termômetros marcaram mais de 40 graus. Pela primeira vez na história, o calor extremo é um problema em vários países da Europa e deve continuar até a semana que vem. Autoridades de Portugal registraram 659 mortes em consequência do calor na última semana. Na Espanha, foram mais de 500 mortos, a maioria idosos. A temperatura muito alta, aliada ao tempo seco e ao vento, provoca incêndios florestais em diversos países da Europa. No sudoeste da França, mais de 100 quilômetros quadrados estão em chamas. Os efeitos do calor também prejudicam a infraestrutura dos países da Europa. Linhas de trem chegaram a ser paralisadas devido ao risco das chamas. E até um aeroporto precisou interromper as atividades no Reino Unido. O calor é tanto que provocou danos na pista do aeroporto de Luton, a cerca de 50 quilômetros de Londres. O terminal teve de suspender as operações por 2 horas. O tempo quente também provocou um aumento no consumo de energia elétrica e ameaça aprofundar a crise do gás na Europa. A Rússia reduziu o fornecimento em resposta às sanções econômicas impostas ao país depois da invasão à Ucrânia. A Rússia já cortou o fornecimento de gás para vários países europeus. No mês passado, reduziu a capacidade do Nord Stream 1 para apenas 40%. Então, essa perspectiva da falta total do gás russo realmente aumenta essa preocupação aqui, num momento em que a demanda por eletricidade para resfriar as casas está ainda mais alta. Na primeira parte desse episódio, vamos detalhar a situação na Europa, essa onda de calor recorde que atinge vários países. Quem conversa conosco é a nossa correspondente da CNN Brasil, a Denise Odorice, que está em Londres. Denise, muito bom falar com você. Aqui no Item Mais, a gente se fala durante a programação da CNN, mas por aqui a gente sempre tem mais tempo, então é sempre mais prazeroso. Bem-vinda. Com certeza, Carol. Obrigada, é um prazer falar com você. Obrigada pelo convite. Denise, você, brasileira, enfrentando um calorão de 40 graus no Reino Unido, calor histórico, recorde. Quero começar com um relato pessoal. Como é que foi enfrentar esse calorão por aí? Bom, vamos lá. Eu sou de São Paulo, então claro que eu já estava habituada assim, a passar verões de 30, 32, 35 graus e sair para trabalhar normalmente, né? Porque a gente não deixa de fazer as coisas no calor aí no Brasil. Mas eu acho que aqui tem uma diferença que é... Bom, o clima é diferente, né? Então, apesar de estar um calorão, o ar está muito seco. Isso é bastante incômodo. Não tem muito vento. Quando tem um bafo quente, então, inclusive é isso que causa, né, os incêndios florestais. E a questão das construções, né? Quando a gente fala de locais quentes aí no Brasil, é aquela coisa do piso frio, das casas ventiladas, com janelas cruzadas, né, para ter circulação de ar. Aqui é o contrário, Carol. As casas são projetadas para segurar o calor, né, por causa do inverno, então para economizar gás e tal. Então, normalmente é tudo com carpete, as paredes são muito grossas, as janelas têm vidros duplos. Então, o que está acontecendo agora? São temperaturas inéditas, né, que nunca o país tinha vivido. Então, não há estrutura para enfrentar esse calor. Assim como a gente fala, no Brasil não tem estrutura para o inverno, né, para enfrentar o inverno, aqui é o contrário, não tem estrutura para o calor. Então, eu vou dizer que eu passei mais calor aqui do que eu costumava passar no Brasil. O resultado é que, bom, ventiladores sumiram dos mercados, ar-condicionado também, sorvete sumiu das prateleiras, bebidas geladas já nos mercados, as pessoas realmente ficaram doidas assim por aqui. Aulas foram suspensas, locais de trabalho nem sequer abriram as portas. Eu passei por vários comércios fechados ontem e anteontem, então assim, realmente os funcionários foram dispensados. O governo pediu para quem pudesse trabalhar de casa para evitar circular no sol. Estava tendo distribuição de garrafas de água no centro, nos pontos turísticos, porque a cidade está muito cheia de turismo, né? Agora no verão e pós-pandemia, então tem muita gente distribuindo água. Então, realmente, assim, foi uma operação de guerra, parecia, né? A gente não via quase ninguém na rua, muitos pedidos para quem tem criança pequena em casa não sair com a criança, ou quem tem familiares idosos para redobrar a atenção se tá tomando água, se não tá. Animais, né? Então, em todo lugar, não saia com seu cachorro, porque tá muito quente, o chão tá muito quente. Então, assim, a gente vê que é uma coisa realmente que eles estavam enfrentando como um momento de guerra, parecia, uma coisa meio apocalíptica, né? Então, pra gente que é brasileiro, era até engraçado, falar, nossa, eles estão preocupados
cancelados com 36, com 37 graus, mas é porque realmente não tem preparo, não tem esse costume e não tem estrutura, né? Para você ter ideia, alguns trens até foram cancelados aqui em Londres porque a ferrovia teve danos por causa do sol quente e do calor, derreteram ali algumas peças e não teve como circular os trens. E até o ministro dos transportes falou assim, gente, esses trens são do século XIX, da era vitoriana, naquela época não fazia essas temperaturas, então não tem infraestrutura mesmo. O aeroporto de Luton, a pista derreteu o asfalto, teve que cancelar voos, então é uma coisa que é maluca, mas tem um certo sentido, né, com toda essa preocupação, Carol. E essa não é uma situação isolada do Reino Unido, a situação é grave em toda a Europa, né, Denise? E aí a gente está falando não só de altas temperaturas a nível de comportamento da população, mas também falando de incêndios e de mortes por conta desse calor excessivo. Exato. Na Europa continental, né, então a gente fala da Espanha, de Portugal, da França, da Itália, da Grécia, a onda de calor é muito mais prolongada, né, já faz mais de uma semana, uns 10 dias que eles estão enfrentando temperaturas perto de 40 graus, também com esse ar muito seco, né, esse bafo quente, seco, e aí tem essa questão dos incêndios florestais que chegam muito perto, né, dos vilarejos. Hoje mesmo eu estava vendo aqui uma notícia que estava na Grécia, por exemplo, muito perto de Atenas, né, então, quer dizer, da capital. É uma situação que a gente vê acontecer todo ano, né, incêndios florestais por causa do calor, mas eles vão aumentando de intensidade, aumentando a força, né, e mais dias, né, vai durando cada vez mais dias, assim. Os especialistas dizem que é a crise climática e mostrando a sua cara, né, então, para quem duvidava, é a crise climática acontecendo. Então, quer dizer, 40 graus aqui em Londres foi uma situação inédita, mas que aconteceu ontem, né? Eu nunca tinha pegado 40 graus nem aí no Brasil, peguei aqui. Então, é algo que está realmente muito problemático. Em Portugal, a gente soube de 1.000 pessoas que morreram em decorrência do calor. Falaram, nossa, mas como que alguém morre em decorrência do calor? Dá pra gente dizer, pelo que os especialistas dizem, né? Então, idosos que ficam desidratados, tem muita gente que morre por afogamento, porque tá muito quente, aí vai nadar num rio, num lago e acaba ali não conseguindo, né? Então, morre afogado. Então, são todas essas mortes relacionadas ao tempo quente, Carol. Isso tanto aqui quanto no continente. E aí, Denise, aumenta a demanda por energia elétrica, o que acende o alerta com relação à crise do gás na Europa. Esse alerta fica ainda maior se olharmos lá na frente, Denise, para o inverno? Então, Carol, é até engraçado, assim, é irônico, né? Porque a Europa estava muito preocupada justamente com os meses frios, né? Então, olha, a gente tem que se preparar porque essa tensão aí com a Rússia, não sei se a gente vai ter gás para atravessar o inverno, por enquanto tá tudo bem, né? Porque no verão não tem demanda e tal, então eles estavam muito preocupados realmente com os próximos meses, né, com o segundo semestre. Agora, essa preocupação está acontecendo antes. O calendário se antecipou justamente por causa do verão. Demanda por energia, a energia produzida pelo gás natural, né, aumentou muito, porque é preciso refrigerar os espaços muito mais do que antes, e não só casas, né, quer dizer, hospitais, estabelecimentos de trabalho, empresas, enfim, todo mundo está usando mais ar-condicionado e com isso está usando mais gás. E aí, o que a Agência de Energia Internacional disse, até isso foi anteontem, é que o ideal para essa demanda é que os estoques da Europa estivessem em pelo menos 90%, só que estão em 64%. Então, pode ser realmente que falte no inverno, dado esse contexto da guerra na Ucrânia. Então, o fornecimento, por enquanto, ele está acontecendo, mas é claro que os governos estão receosos que um dia, simplesmente, Vladimir Putin feche as torneiras, né, em retaliação aí à questão das sanções econômicas. Há essa preocupação. O que os governos estão pedindo para as pessoas é economizarem tudo, economizarem água, economizarem energia o quanto for possível, evitar realmente usar indiscriminadamente, porque não se sabe por quanto tempo vai ter disponível. Então é meio assustador, mas é uma preocupação que os governos estão tendo e estão lidando com essa possibilidade, né? Com esse cenário de faltar gás, faltar energia, principalmente no segundo semestre, quando chegar o outono. Risco de falta de gás, aumento de demanda por energia elétrica, população assustada, mortes por conta desse calor excessivo. Denise, os governos estão conseguindo reagir a todas essas situações? Os governos estão trabalhando da maneira que eles podem. Como eu disse, assim, há essa orientação para que as pessoas evitem usar, né, além do que é necessário. Cada governo está tentando correr para um lado. Então, por exemplo, a União Europeia, essa semana, assinou um novo acordo com o Azerbaijão para aumentar a compra de gás do Azerbaijão. Então, já de olho, bom, se faltar gás da Rússia, eu preciso ter fornecedores alternativos. A Ursula von der Leyen foi lá e dobrou a compra de gás do Azerbaijão. Correndo por fora,
agora está a transição para as energias renováveis. A gente sabe que é um processo mais demorado. A Alemanha disse que vai ter que reativar algumas usinas de carvão temporariamente diante desse cenário de falta de gás. Aqui no Reino Unido, o Boris Johnson foi ali para o Oriente Médio tentar acertar também compra de petróleo e gás dos Emirados Árabes. Então, a busca por outros fornecedores, né, que acaba sendo a primeira opção se você não tem a Rússia, que até então era o grande fornecedor. Mas, sim, só para a gente deixar claro, não teve corte grande, assim. Teve para alguns países, mas para os países mais dependentes, como para a Alemanha, por exemplo, apesar aí dos pesares, teve alguns cortes pontuais para algumas das empresas fornecedoras, mas a situação está sob controle. A grande dúvida é realmente quando chegar o inverno, que aí não tem como, né? Não tem como a gente passar sem aquecimento em casa com 0 grau ou menos lá fora. Então aí sim é que os governos vão ter que ter feito aí um estoque de energia suficiente para atravessar os meses mais frios. Denise, para a gente encerrar, a previsão para os próximos dias, não só aí para o Reino Unido, mas para os países da Europa mais afetados por essa onda de calor. Carol, a Agência de Meteorologia Internacional deu uma boa notícia que o pico, né, das temperaturas foi realmente nessa semana, mas isso não significa que a situação vai se normalizar. Então eles dizem que o pico já passou, mas os termômetros vão permanecer acima da média pelo menos até o meio da semana que vem. Então, por exemplo, aqui a gente hoje teve mais de 26, 28 graus. É algo muito louco, assim, pensando em Londres. Então, é o que eu disse, o pico passou, mas as temperaturas continuam acima do normal. E o tempo também continua seco. Então, quando a gente fala ali da Europa continental, os incêndios florestais continuam queimando na Grécia, na Toscana, ali na Itália também tem incêndio florestal ainda ativo, no norte de Portugal também. Então, a situação pode começar a melhorar, mas pelo menos até o meio da semana que vem ainda vai estar bastante calor. Vamos monitorando a situação aí na Europa com a Denise Eudorice. Mais uma vez, Denise, obrigada por essa conversa, por esse bate-papo. Até a próxima. Até, Carol. Obrigada. Sempre um prazer. O forte calor não é motivo de preocupação apenas para quem está na Europa. De acordo com um estudo publicado pela Organização de Pesquisas Climáticas Berkeley Earth, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas conviveram com uma média anual recorde de temperatura em 2021. Não foi o ano mais quente, mas foi o 7º ano consecutivo em que a temperatura ficou mais de 1 grau acima dos níveis pré-industriais lá no século XIX. Inclusive, os 7 anos mais quentes foram todos desde 2015. 2016 foi o ano mais quente, seguido por 2019 e depois 2020. E desde 1980, cada década tem sido mais quente que a anterior e essa tendência deve continuar. O atual momento de alta das temperaturas também tem sido registrado em países distantes um do outro. Nos Estados Unidos, mais de 40 milhões de pessoas estão sob alerta por conta também da forte onda de calor na Califórnia. Vários países da Ásia também viveram picos de calor nos últimos meses. Eu quero falar agora de uma forte onda de calor que atinge a Índia e o Paquistão, com temperaturas chegando perto dos 50 graus. O Japão, que tenta evitar uma crise de energia em meio ao aumento das temperaturas em todo o país. Sabe por quê? Os termômetros lá, gente, estão registrando mais de 35 graus Celsius. O Brasil não está fora desse quadro de países com eventos climáticos fora dos padrões habituais. A cidade de São Paulo tem registrado o início de inverno mais quente do que o normal para essa estação do ano. A média das temperaturas máximas na primeira quinzena de julho ficou 2,5 graus acima do normal para o período, na capital paulista. E as baixas temperaturas da estação mais fria do ano ainda devem demorar um pouco para aparecer. Frio mesmo está previsto no final do mês de julho e início de agosto. Ainda assim, a gente vai ter ondas de frio. A gente não está tendo tantas ondas de frio de forma continental pelo país, porque tem um bloqueio atmosférico que está concentrando muitas chuvas no sul do país e no extremo norte. Afinal, o que está acontecendo com o mundo? É com essa questão em mente que a gente conversa com o Marcelo Cellucci. Ele é coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Marcelo, que bom contar com você aqui no Item Mais. Bem-vindo. Muito obrigado, Carol. É inevitável eu começar a nossa conversa te perguntando, afinal, Marcelo, o que está acontecendo na Europa? Por que o continente enfrenta essa onda de calor recorde? Bom, as causas, assim, digamos, diretas
é o que nós meteorologistas chamamos situação de bloqueio. O que é uma situação de bloqueio? É uma área de alta pressão atmosférica que fica estagnada, estacionada durante vários e vários dias numa determinada região, neste caso a parte centro-oeste da Europa. Essa área de alta pressão deixa o céu totalmente limpo, sem nuvens, sem nenhuma chance de chuva. Nesta época do ano, nós temos muitas horas de sol na Europa, então a temperatura vai aumentando durante o dia e depois tem um período muito curto de noite onde a temperatura volta a cair. Então, cada dia que se passa, a temperatura vai aumentando mais um pouco até que se estabiliza em valores absurdamente altos. Numa situação de normalidade, o que deveria acontecer? A temperatura até pode aumentar durante alguns poucos dias consecutivos, mas depois passa uma frente fria, chove, enfim, a temperatura volta a cair. Mas justamente a situação de bloqueio chama assim porque bloqueia a passagem das frentes frias. Faz muitos e muitos dias que não tem nenhuma situação de frio ou de chuva, então cada dia que se passa, a temperatura fica um pouco mais quente ou pelo menos não cai. E para finalizar, essa situação de bloqueio, essa área de alta pressão, leva ar do norte da África para a Europa. Os ventos são de sul, né? Que no caso da Europa vem da África. Então a temperatura fica muito elevada, a umidade fica muito baixa e por isso que também estão proliferando os incêndios em boa parte da Europa. Você fala, Marcelo, que esse bloqueio é a causa direta, mas o que seria a causa indireta? Há algo que favorece a formação desses bloqueios? Então, essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu diria que sim, a gente pode vincular esse tipo de situação com as mudanças climáticas. Nós falamos de uma onda de calor histórica, a maior temperatura da história da cidade de Londres, por exemplo, que é muito longa, aconteceu nestes últimos dias. Então não estamos falando de uma onda de calor, sino da provavelmente pior onda de calor, pelo menos dos últimos séculos. E dizem que uma andorinha não faz verão, mas além da situação de calor na Europa, nós tivemos uma situação muito parecida nos Estados Unidos nas últimas semanas. Nós tivemos esta semana nevadas históricas entre o Chile e a Argentina, inclusive deixando varados muitos caminhões brasileiros que estavam levando mercadorias para serem exportadas pelo porto do Chile. Nós tivemos na última estação chuvosa situações também históricas, com chuvas recorde na Bahia, Petrópolis, em Angra dos Reis. Poucas semanas atrás nós tivemos uma frente fria chegando no Recife, que é uma coisa raríssima, e que provocou mais de 100 mortos na cidade, não por conta do frio da frente fria, por conta da chuva associada. Então veja que são muitas situações extremas, históricas, acontecendo praticamente de forma simultânea. Então, juntando agora as peças, a gente vê que não é uma única andorinha que nós temos voando, sino que são muitas. Então, é justamente o que as previsões de mudanças climáticas nos indicavam, que os extremos serão cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. E é basicamente isso que nós estamos observando nos últimos dias. O próprio diretor do Serviço Meteorológico inglês falou que não seria possível uma temperatura tão elevada em Londres se não fosse num cenário de mudanças climáticas. Bom, eu acho que ele é uma pessoa mais do que autorizada para fazer esse comentário. E ao que podemos atribuir essas mudanças climáticas que fazem com que esses eventos climáticos extremos aconteçam? Fundamentalmente é o aumento do efeito estufa, né, por emissão de gases que aumentam esse efeito. Digamos que a temperatura do planeta seria bem mais baixa do que atualmente é se nós não tivéssemos esse efeito estufa. Funciona realmente como uma estufa, que coloca como um cobertor na atmosfera e que mantém o calor retido nos níveis próximos da Terra. Só que esse cobertor agora ficou grosso demais e esse efeito estufa passou um pouco do ponto, está passando do ponto por causa da emissão desses gases, né, que influenciam nele, e a temperatura está aumentando. Nós, por exemplo, neste momento, já estamos experimentando 1,1 graus, talvez acima do que tínhamos em termos de temperatura na era pré-industrial.
Parece pouco, né? Eu, por exemplo, particularmente não gosto de frio, então a gente pode pensar, mas tudo bem, se fazia 15 graus, agora vai fazer 16, eu que não gosto de frio, então vai ficar melhor. Não é por aí, infelizmente, porque não é um aumento assim suave, gradativo da temperatura de 1 grau em todo o mundo, não. O que aumenta basicamente são justamente os extremos, tanto de chuva quanto de temperatura. Esse aumento de 1 grau na atmosfera causa mudanças no comportamento dos ventos, na evaporação dos oceanos, na temperatura dos oceanos, e toda essa mistura de condições é o que propicia justamente um aumento das ondas de frio e de calor, fundamentalmente de calor, um aumento das precipitações mais extremas, e nós tivemos vários exemplos este próprio ano aqui no Brasil, e também secas mais prolongadas. Outro fenômeno que também estamos vivenciando no Brasil. Marcelo, estamos com uma situação de alerta. Temos aí uma meta da ONU, que é limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. E para isso, as emissões precisam atingir o seu pico até 2025. Ou seja, estamos falando aqui em apenas 2 anos e meio. O quão desafiadora é essa meta? Eu diria que é imensamente desafiador, infelizmente, né? Eu quase diria que estamos perdendo pelo menos essa batalha contra as mudanças climáticas. Porque, claro, é muito difícil, né? O mundo avança através de um desenvolvimento econômico, através do maior conforto das pessoas, e isso normalmente vai contra, né, as emissões de gases de efeito estufa. O que emite gases? O carro que nós utilizamos, a energia elétrica que nós consumimos, tudo que basicamente tem alguma coisa a ver com conforto, até a nossa própria dieta, né, tem a ver com a emissão de gases de efeito estufa. Então, por um lado, o mundo vê que já estamos sofrendo os impactos das mudanças climáticas, mas, por outro lado, os governantes entendem que fazer uma redução muito drástica desses gases impactaria na economia mundial. Então, é uma linha muito tênue em que o mundo caminha, né, para decidir, vamos combater realmente para valer, vamos tentar evitar chegar a cenários catastróficos, mas isso vai ter um preço. Provavelmente a economia vai desacelerar, alguns países vão sentir um pouco esse impacto da redução das emissões. É uma questão difícil. E a gente aqui falando de governos, Marcelo, mas e a sociedade, até o indivíduo, o que podem fazer? Perfeitamente. Essa é uma pergunta muito interessante, porque parece que nós sempre estamos jogando a culpa, né, nos governos A, B, nos países A, B, mas isso é responsabilidade de todos nós, sem dúvida. Tem coisas que é bastante difícil evitar. Eu acho que, todo mundo que tem uma casa, que mora num terreno, provavelmente esse terreno, em algum momento, era de algum tipo de bioma característico do Brasil, pensando aqui no nosso país. E hoje aquela área está desmatada. Mas o mínimo que nós, cidadãos, podemos fazer, o mínimo, seria evitar a todo custo o desperdício dos recursos, desperdício de alimentos, desperdício de energia, desperdício de água, aquilo que se torna cada vez mais escasso, aquilo nós devemos cuidar cada vez mais. Então, sim, é uma batalha de todos, é um problema que afeta todo mundo, né? Nós todos sofremos essas mudanças climáticas no Brasil e no mundo, mas nós todos também somos responsáveis. Então é muito importante cada um fazer a sua parte. Marcelo, mais uma vez, obrigada por trazer esse alerta e também chamar a sociedade para uma conscientização com relação a esse processo de mudanças climáticas que já estamos vivendo. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, Carol. Será até uma próxima, então. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Jux. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil.
E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.